identitária tem uma postura imediata de negação. Então, as ocupantes, todos que estão participando dessa ocupação, têm minha total solidariedade. Em primeiro lugar. Depois eu quero dizer que essa mesa, por pouco, escapou de eu não estar nela. Porque uma das razões, quer dizer, um dos critérios que eu utilizo para aceitar participar de qualquer atividade política, acadêmica, é que na mesa, caso a mesa seja formada por mais de 3 pessoas, que uma seja obrigatoriamente mulher. E aí nós somos 3. Se fôssemos 4 homens, eu já não sentaria nessa mesa. A gente teria que chamar uma mulher. Porque a gente tem que se acostumar com mulheres nesses espaços de representação todos em instâncias decisórias. Compensa porque estamos aqui para falar das contribuições de uma grande mulher, que é a Hannah Arendt. Então, uma coisa equilibra a outra. Quero agradecer a Edson e a Adriana, para mim é uma honra estar entre 2 especialistas da Hannah Arendt, porque eu não sou especialista no pensamento dela. Eu sou um leitor diletante da Hannah Arendt, não sou formado em filosofia, sou formado em jornalismo, comunicação, mas no meu mestrado eu tive contato com o pensamento da Hannah Arendt e ela colaborou bastante para a formação do meu pensamento político, dos meus posicionamentos políticos e da minha atuação também parlamentar. Então é muito a partir desse lugar que eu vou abordar aqui as contribuições da Hannah Arendt. Lembrando que eu não sou um especialista na filosofia política dela, mas sou tão somente um admirador e alguém que compreende, pelo menos, do que eu li do legado da Hannah Arendt, da obra, o que eu li contribuiu para essa atuação. Então, faço bastante uso dela. E quero agradecer a Edson um elogio pelo dia da votação do impeachment. Aliás, eu fico muito feliz de ser uma antítese da maioria da bancada de Goiás. Me perdoe. Mas eu fico muito feliz de dizer isso. Salvo raras exceções, a bancada de Goiás, na Câmara dos Deputados, é a bancada mais conservadora, mais reacionária, racista, mais insensível aos direitos da família, aos direitos dos trabalhadores. Então, eu fico feliz de ser a antítese, e aquele voto naquele dia 17 de abril, que é um dia tão recente, mas um dia já histórico, foi um voto que demarcava essa posição, uma posição clara, né, da minha atuação em relação a essa bancada. Bom, dito isso, eu sou o João Willis, estou deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Na Câmara dos Deputados eu atuo em 4 comissões, eu sou membro de 4 comissões permanentes: a Comissão de Cultura, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Além disso, eu sou o único membro de identidade de gênero masculina da comissão mista formada por senadoras, deputadas e eu, a comissão mista de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu sou o único homem, mas preste atenção, esse único homem que faz parte dessa comissão mista de enfrentamento à violência contra a mulher é viado. Então, esse também nós, os viados, somos também vítimas da sociedade da dominação masculina e da sociedade heterossexista, normativa, heteronormativa, heterossexista, que tanto oprime as mulheres e tanto nega direitos às mulheres, né? Direitos políticos, mas também direitos básicos, humanos, como direitos sexuais e reprodutivos. Não por acaso nós temos aí essa ocupação e protagonismo das feministas nesse movimento de contestação ao governo golpista de Michel Temer. A minha atuação, antes de me tornar deputado, sempre foi uma atuação em defesa e promoção dos direitos humanos, né? E pensar os direitos humanos no Brasil, qualquer pessoa que se propõe a pensar os direitos humanos no Brasil não pode ignorar o pensamento de Hannah Arendt, não pode deixar de lado as contribuições que essa grande filósofa do direito, filósofa da política, todas as contribuições que ela deu, seja para a formação dos movimentos sociais, seja para a atuação parlamentar, seja para o pensamento acadêmico. Então, é impossível ignorar, sendo um ativista de direitos humanos. E é claro, eu estou entendendo aqui os direitos humanos não da maneira que o senso comum
entende os direitos humanos, né? Aquela maneira de quando o policial é morto numa operação, algo que não acontece com muita frequência, aí sempre alguém que é contrário ao ativismo dos direitos humanos pergunta: cadê os direitos humanos que não aparecem agora? Como se os direitos humanos fossem uma entidade que fosse passar aqui agora. Não compreende os direitos humanos como os direitos de todos e todas nós, como direitos inatos à pessoa humana, como direitos que prescindem que as constituições dos Estados-nações reconheçam como tais. E é claro, essa formulação de direito humano é uma formulação recente, uma formulação de 48, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita no rastro da experiência fatídica do nazismo, da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. Então é uma compreensão recente de direito humano. A Hannah Arendt compreende a política, ela contrapondo o pensamento aristotélico que diz que a política nasce no homem, a Hannah Arendt vai propor que a política nasce entre os homens, porque a política só faz sentido no espaço entre, onde há sociedade, onde há relações sociais, onde há conflitos, aí a política tem um papel a cumprir. Então ela contrapõe Aristóteles ao falar no animal político, o homem, a política nasceria no homem. Ela contrapõe nesse sentido e ela usa uma metáfora interessante num livro dela, Tardio, foi publicado depois, ela não chegou a concluir esse livro, o que é a política, é uma pergunta. Ela diz que a grande metáfora para a política, para o papel que a política deve exercer entre os homens, a grande metáfora é a mesa, porque a mesa, ao mesmo tempo que aproxima, distancia. Então a mesa seria essa metáfora do papel que a política deve cumprir entre nós. Bom, a gente não precisa dizer hoje quanto há um movimento, sobretudo por parte das esquerdas, de resgate da dignidade política, ou da dignidade da política, e do papel que a política tem, sobretudo num momento como esse, né? Nós estamos tentando reabilitar, porque junto com a demonização da política, a desqualificação da política, veio a desqualificação da esquerda. E isso porque o Partido dos Trabalhadores, que conduziu, como bem deixou claro o Edson, um pacto de classes, que levou a 2 governos Lula e um governo Dilma, e um segundo interrompido, né? O Partido dos Trabalhadores, perdão, esse pacto de classes que foi conduzido, ele foi interrompido agora por um golpe. Então, as pessoas que conduziram esse golpe, elas fizeram, para justificar o golpe, um processo de descredibilização das esquerdas, sobretudo através da descredibilização do PT. Então, o Partido dos Trabalhadores faz um pacto de classes dentro da ideia de presidencialismo de coalizão, chega ao poder, conduz governos populares, sobre os quais nós temos muitas críticas, os governos populares que foram responsáveis por uma mobilidade social sem precedentes, quer dizer, antes dela acontecer, não havia acontecido nenhuma, e apesar dele ter conduzido isso, quando chega a crise econômica, porque os governos Lula foram beneficiados por bons ventos da economia, sobretudo por conta da estabilidade chinesa, do crescimento chinês, que é grande importadora, a China é grande importadora de commodities agrícolas, o Brasil ainda é um país exportador de commodities agrícolas. Os bons ventos da economia favoreceram os governos Lula. Então as elites desse país, que já foram a aristocracia, que depois se converteram em oligarquias políticas, e agora se traduz, se expressa na plutocracia de maneira geral e também na cleptocracia, nos ladrões todos que assaltaram a República. Então, essas elites permitiram que os governos Lula pudessem promover uma mobilidade social através de programas sociais como o Bolsa Família, que é um programa que não é um mero programa de transferência de renda, porque tem um impacto na educação, já que exige a frequência das crianças na escola, e tem um impacto na saúde, já que exige que todas as crianças sejam vacinadas. Então, além de um programa de transferência de renda, num país profundamente injusto como o nosso, marcado por uma desigualdade social profunda, as políticas petistas sociais fizeram essa mobilidade, e o Lula foi favorecido. Quando a crise econômica acontece, e afetando diferentes países, as nossas oligarquias políticas, a nossa elite, a nossa plutocracia decide que esse pacto não tem mais que seguir adiante.
farinha pouca, meu pirão primeiro. Vamos garantir os nossos lucros, vamos garantir os nossos privilégios diante da crise econômica. Quem tem que pagar o pato da crise são os trabalhadores, são os pobres. Nós não vamos mexer nas estruturas desse Estado e não vamos, portanto, permitir que que permaneça nesse condomínio de poder um partido que ainda que tenha se locupletado, ainda que tenha se lambuzado em posturas antiéticas e antirrepublicanas, que se lambuzou, isso é inegável, pessoas do partido se lambuzaram, ainda que tenha feito isso, esse partido tinha uma mínima preocupação com o social. Não temos mais que manter esse partido no poder, então nós vamos lá e expulsamos ele através de um golpe parlamentar, um golpe institucional, como bem descreveu o Edson. Isso tudo foi feito e acompanhado de uma narrativa produzida pelos meios de comunicação que não só estigmatizaram o Partido dos Trabalhadores como um partido corrupto, associando o PT à corrupção, mas também desqualificando a esquerda de uma maneira geral, já que o PT era o maior partido de esquerda, partido de massa de esquerda da América Latina. Então, essa desqualificação da política tem um resultado muito óbvio. As pessoas acabam se afastando do espaço político. Elas acabam se afastando das instâncias decisórias de debater os seus destinos, porque elas tendem a tratar a política como algo abjeto, como algo ruim, como algo praticado só por ladrões e pessoas interessadas em enriquecimento pessoal. Essa é a mentalidade da grande maioria, da média, inclusive da média universitária, por incrível que pareça. O que a gente tem que pensar, qual é o papel que as universidades, sobretudo as universidades privadas, têm cumprido na vida dos nossos estudantes. Porque uma pessoa que entra e sai da universidade e sai com essa concepção da política rasteira, empobrecida, porque a universidade não produziu nenhuma transformação nessa pessoa. Então, a Hannah Arendt nos ajuda a resgatar esse sentido. Quer dizer, não há outro caminho para mediar os nossos conflitos se não for a política. Não há outro caminho. Nós temos que encarar a política, recorrer à política, e nós temos que lidar com os diferentes grupos de pressão e os diferentes interesses em jogo. E há muitos interesses em jogo. No Brasil, nós somos uma nação formada por 200 milhões de habitantes, um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Um país com uma extensão territorial de um continente. Né? O Brasil, se a gente comparar os povos da floresta, que moram no sul do Pará, com as pessoas, com as colônias no sul do país, no sul do Rio Grande do Sul, a gente vai ver que são dois países muito distintos ali. Né? Se a gente comparar a Bahia com Goiânia, tem muita distinção cultural, muita distinção entre os nossos povos. Nós somos um povo muito diferente, nós temos diferentes interesses, nós temos uma desigualdade, a renda não está distribuída de maneira igualitária, não só entre a sociedade, mas dentro do próprio país. Há uma concentração muito maior da riqueza no sudeste do país. O nordeste e o norte foram empobrecidos durante muito tempo, explorados por oligarquias políticas locais, pouco modernas, pouco progressistas, enfim. Num país como esse, a gente não pode esperar que a gente não tenha que lidar com divergências, com diferenças, com diferentes